Você tem dificuldade em fazer ganache branca? E trabalhar com bico também tem essa dificuldade? Então eu quero te dizer que essa aula é para você. Hoje eu vou ensinar todas as técnicas para fazer uma ganache branca em ponto de bico e também 15 modelos de decoração utilizando somente o bico pitanga. Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Val Efgen e aqui no canal você encontra muitas dicas, técnicas, tendências e muita receita boa que realmente dá certo. Então, se você está chegando agora, me encontrou aí nesse mundão da internet, já se inscreve no meu canal e já ative o sininho que toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser notificada. E já deixa aí o seu like que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Vou te entregar muitas dicas e vou te ensinar tudo nos detalhes. Quer aprender? Então vem comigo pro vídeo! Vamos começar aqui fazendo a nossa ganache. Hoje eu vou ensinar a fazer uma ganache cremosa ponto de bico, só que utilizando a cobertura branca. Eu já fiz um vídeo aqui sobre blindagem de ganache, que é a técnica com ganache líquida, e eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo e também aqui na descrição. Então depois do vídeo você vai lá assistir, que é muito legal. E muita gente me perguntou sobre a ganache branca, se eram as mesmas medidas, então hoje eu vou passar todos os detalhes, tudo direitinho aqui para você. As medidas são as mesmas, mas o método de fazer, o método de preparo é diferente, porque o chocolate branco ele é um pouco mais sensível. Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha cobertura, eu estou utilizando aqui cobertura fracionada branca, mas se você quiser utilizar aí o chocolate nobre, você também pode utilizar, não tem problema nenhum. Então, se você quiser fazer com o chocolate nobre, tá tudo bem, são as mesmas medidas, porém ele é um pouco mais sensível ao calor, ok? A cobertura eu gosto porque ela é bem resistente ao calor, então mesmo que esteja um dia muito quente, fica tranquilo o seu bolo lá em cima da mesa sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu tô aqui utilizando chocolate em barra, tá? Cobertura. Quando eu falar chocolate, de vez em quando eu vou falar chocolate, mas entendam que é a cobertura que eu tô utilizando, tá bom? Aqui eu tô utilizando em barra. Então, quando eu vou derreter o meu chocolate em barra, eu nunca pico em pedacinhos pequenininhos, porque corre risco de queimar, principalmente chocolate branco. Então, eu corto nos quadrados, aqueles quadrados que já vem marcadinho mesmo, já vem fracionado. Então, já corto os pedaços grandes e já coloco aqui, olha, na minha derretedeira. Sempre utilizo a vasilha de plástico, eu nunca utilizo vasilha de vidro para derreter chocolate, nem chocolate nem cobertura, porque o vidro ele esquenta mais. Então, a probabilidade de queimar o seu chocolate é muito grande. Então, por isso eu prefiro sempre as de plástico para poder derreter chocolate, tá bom? Se você estiver derretendo chocolate escuro, meio amargo, blend ao leite, amargo, você pode sempre derreter na potência alta, não tem problema nenhum. Mas chocolate branco, seja ele nobre ou cobertura, você precisa derreter sempre na potência média, porque o chocolate branco ele é mais sensível ao calor, porque ele contém uma quantidade maior de manteiga de cacau. Então, a facilidade de queimar o chocolate é muito grande. Então, por isso é melhor você demorar um pouquinho mais de tempo derretendo essa cobertura do que você colocar lá na potência alta para poder ter mais agilidade e acabar queimando e perdendo o seu chocolate, tá bom? Então, eu vou derreter de 30 em 30 segundos na potência média. Então, se o seu micro-ondas estiver lá na potência 10 ou 100, você vai colocar na potência 5 ou 50, ok? E sempre de 30 em 30 segundos, tá bom? Val, mas demora 1 minuto e meio para derreter, eu não posso já colocar 1 minuto e meio de uma vez? Não, não pode. Tem que realmente ser de 30 em 30 segundos e mexendo aqui o chocolate a cada intervalo. Então eu vou levar lá para derreter e já volto com ele aqui derretidinho. Já estou aqui com a minha cobertura toda derretida. Lembrando que eu não posso deixar aqui nem um gruminho de chocolate sem derreter. Tem que realmente mexer aqui para que
todos os pedacinhos de chocolate estejam bem derretidinhos, porque se eu colocar o creme de leite aqui e ainda tiver esses pedacinhos de chocolate, não vai dissolver mais, tá bom? Bom, vamos lá. Eu preciso verificar a temperatura desse chocolate. Aqui o meu, ele está em 40 graus. Ai, Val, mas eu preciso fazer temperagem? Não, não é para fazer temperagem, não é isso. Eu só preciso que essa cobertura esfrie, então eu posso deixar aqui em cima da bancada mesmo. De vez em quando eu dou uma mexidinha aqui nela, até ela cair a temperatura para 34 a 35 graus, combinado? Então a gente vai esperar aqui e sempre medindo com um termômetro. Aqui eu estou utilizando o termômetro infravermelho, mas você não precisa utilizar esse daqui não. Pode ser aqueles de espeto comum mesmo, que são mais baratinhos, mas é muito importante verificar a temperatura, tá bom? Porque se eu coloco o creme de leite aqui com a temperatura muito alta, a minha ganache talha. E isso aí é uma coisa muito comum e um dos maiores erros que acontece quando a gente vai fazer ganache branca, que é não esperar esse chocolate esfriar, tá bom? Então eu vou esperar que ele esfriar e daqui a pouco eu volto pra gente colocar o creme de leite. Ó, a minha ganache já chegou em 35 graus, então chegou a hora de colocar o creme de leite. Sempre me perguntam qual o teor de gordura do creme de leite. Eu utilizo o de 17% mesmo, que você encontra nos supermercados, o de caixinha. E você pode utilizar o que tiver na promoção do supermercado. Não precisa ser aquele mais caro, não. Pode ser o da promoção. Aliás, ganache dá para fazer até com água. Para bico, igual a gente vai utilizar hoje, eu não recomendo que faça com água. Mas se for para blindar um bolo, por exemplo, você pode fazer a sua ganache com água, só que ao invés de usar 200 gramas igual eu vou utilizar de creme de leite, você vai utilizar 100 ml de água e aí mistura. Só que ela não fica tão cremosa quanto a de creme de leite, por isso que aqui a gente vai fazer utilizando ele. Vou colocar aqui 200 gramas do creme de leite, temperatura ambiente, tá? E vamos misturar. Eu gosto de misturar nesse primeiro momento bem devagarzinho, para que não separe a gordura e depois a gente dá uma misturada mais forte, tá? Ó, vou misturando. Aí aqui ela vai mudar de cor, é normal, ela fica mais amarelada e depois ela volta a ficar branquinha novamente, tá? Mas nesse primeiro momento aqui ela fica amarelada, não se assuste, é desse jeito mesmo. Ó, tá toda misturadinha, aí eu vou mexer aqui, olha. Mexe e eu vou deixar essa ganache descansar até ela ficar cremosa. Esse tempo vai depender muito da temperatura ambiente, porque se o dia estiver muito quente vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas aqui provavelmente de 15 a 20 minutinhos ela já está prontinha para usar. Então eu vou deixar ela aqui, olha, quietinha, não coloque na geladeira. Porque se a gente colocar na geladeira, ai, tô com pressa, vou colocar na geladeira. Se você colocar na geladeira, ela vai começar a endurecer pelas bordas e aí vai ficar cheia de gruminho, porque aí na medida que você vai mexendo, a parte que tá dura já das bordas vai acabar misturando e não vai ficar legal. Então deixe ficar cremosa em temperatura ambiente, combinado? Eu vou deixar ela aqui descansando e já volto para te mostrar. Olha só como a ganache ficou cremosa depois de descansada. E agora eu vou tingir. Para tingir ganache, eu não preciso utilizar corante para o chocolate. Eu posso utilizar o corante soft gel mesmo, que é ótimo para poder tingir. Vou pegar aqui. Já vou colocar aqui uma quantidade de corante rosa. Lembra, corante soft gel. E aí é só misturar. Olha só como ficou linda. Ó, já tô com a minha ganache aqui, já no ponto do bico. Olha só como ela fica linda. Super cremosa e num ponto de bico perfeito, tá bom? Bom, vamos reservar ela aqui, que agora a gente vai falar sobre o bico.
Aqui, sempre que eu vou trabalhar com bico, principalmente o bico pequeno, para bico grande eu não uso muito, mas para bico pequeno eu uso, que é o adaptador de bico. Esse adaptador de bico me possibilita trocar de bico sem precisar tirar todo o conteúdo da minha manga. Então, como que vai funcionar aqui? Olha, essa parte maior eu vou colocar dentro da minha manga de confeitar, coloco o bico pelo lado de fora e com essa parte a gente enrosca, tá? Uma coisa que muita gente faz errado, dou muitas aulas práticas de bico e vejo que toda aula sempre alguém faz errado. É o quê? Cortar a manga de confeitar sem colocar o adaptador primeiro para poder medir. E aqui é muito importante que você coloque o adaptador e depois você corta, para o adaptador não passar direto, tá bom? Eu vou começar trabalhando com o bico Pitanga 22, que é um bico muito bom de ter. Eu sempre tive o 18, o 22 e o M, que são os 3 principais bicos, que é o que a gente faz o maior número de trabalho com eles, tá bom? Então, se você for investir em bico, não sai comprando tudo quanto é bico, não. Já compra esses 3 que são um dos mais importantes, ok? Antes de colocar a ganache aqui dentro da minha manga, deixa eu só falar aqui para você que se a sua ganache endurecer demais, que pode acontecer, você pode levar ao micro-ondas, mas nunca leve 30 segundos, tá? Sempre coloca assim, 5 segundos, 10 segundos. Se tiver muita quantidade, você pode colocar 10 segundos. Mas se tiver aqui, ó, igual a minha vasilha, tá com metade da quantidade de ganache que eu fiz, para amolecer, eu colocaria somente de 5 em 5 segundos. Então, ela não fica líquida e eu tenho que esperar novamente o tempo para ela voltar a ficar cremosa, tá bom? Então, se começar a ficar dura, coloca lá 3 segundos, 5 segundos no micro-ondas, ok? Aqui para mim ela tá num ponto perfeito. Olha só, vamos começar aqui com a pitanga. Eu tô utilizando aqui o bico Pitanga 22 e o básico de tudo, né? Vamos começar por ele. Então, sempre que eu for fazer um trabalho com pitangas, eu sempre vou deixar o meu bico aqui, olha, a 90 graus, ou seja, bem retinho. Não encosta lá no seu bolo, não. Deixa ele um pouquinho afastado, ó, aperta, faz a pitanguinha. Então, eu vou fazer aqui, olha, uma do ladinho da outra, sempre com a mesma pressão, para que todas as pitangas fiquem do mesmo tamanho, tá? Olha, feito isso, vou fazer aqui toda a parte de baixo, né? Se eu tivesse fazendo um bolo todo de pitanga. Então, faria toda a primeira linha aqui da parte de baixo. Quando eu fosse passar para a parte de cima, eu não posso fazer aqui, olha, uma pitanga em cima da outra. Eu tenho que fazer entre as duas. Então, eu vou vir aqui, olha, entre uma pitanga e outra, eu vou vir aqui e vou fazer outra pitanga. Sempre lembrando de usar a mesma pressão. Depois que fizemos a pitanga, agora a gente vai fazer o zigue-zague. O zigue-zague também é um trabalho muito utilizado e você pode utilizar ele tanto fazendo na horizontal quanto na vertical. Ele vai ficar aqui a 45 graus e eu vou apertar e vou subir e descer, ó. Sempre girando a minha bailarina aos pouquinhos, ó. Certo? Quando eu vou fazer a parte de cima, eu vou encostar aqui nesse que eu acabei de fazer e vou novamente, ó, subindo e descendo. E agora, para fazer o zigue-zague subindo, você tem que deixar o seu bico reto aqui e começar de baixo e ir subindo, olha, fazendo o mesmo zigue-zague, porém agora subindo e com o bico retinho aqui. Bom, agora a gente vai fazer a roseta. Bico reto,
você faz uma pitanga, dá a volta e pensa que você está fazendo uma letra C. Parei aqui, daqui que eu vou começar a outra, olha. Sempre dando a volta na pitanga que você acabou de fazer, olha. Ok? Quando eu for subir a camada, que eu for para a parte de cima, eu nunca vou vir aqui uma em cima da outra exatamente igual a gente fez a pitanga. A gente precisa, na interseção entre uma e outra, fazer a próxima de cima, porque assim o seu bolo vai ficar todo completinho e não vai ficar buraquinhos de falha. O próximo modelo que eu vou fazer é como se eu estivesse fazendo uma letra E, subindo uma letra E uma do lado da outra. Aperto, faço uma letra E, subo outra letra E e vou fazendo isso, olha, sempre subindo. Próximo ponto que eu vou fazer, o desenho do infinito. Então, eu vou vir aqui, olha, no meio, vou apertar, vou dar uma volta para cá, uma volta para o outro lado. Tá vendo que aqui a gente formou o símbolo do infinito? Aí aqui eu subo e faço novamente, olha. E vou sempre subindo, olha. Volta para o lado, volta para o outro, subo. Volta para um lado, volta para o outro, finalizo aqui. O próximo ponto que a gente vai fazer é a cordinha. Então, a cordinha, como que eu faço? Eu faço um S deitado, ó. Faço aqui uma letra S. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui embaixo da barriga do S e vou fazer outra letra S. E vou fazendo isso, olha. Agora eu vou fazer o formato de cesta. Por mais que a maioria das pessoas utilizem para fazer cesta o bico serrilhado 48, eu gosto muito de fazer com o bico pitanga 18, porque eu acho que fica mais parecendo com uma cesta de vime. Então, quando eu vou fazer cestaria no meu bolo todo, eu utilizo o bico pitanga 18, tá? Então, aqui como que a gente faz a cesta? Eu começo de cima para baixo, uma linha reta, então eu encosto e vou seguindo com essa linha até embaixo. Fiz essa linha reta, agora a gente vai fazer as linhas transversais. Então eu encosto aqui, olha, antes da linha reta, eu aperto, passo por cima e paro. Aí dou um espacinho aqui de mais ou menos um bico, aperto, subo e paro. Sempre vou passar por cima da linha reta que eu acabei de fazer, ó. Vou fazer isso até em cima, ok? Fiz essa parte transversal, agora eu vou fazer outra linha reta. A próxima linha reta, ela vai entrar exatamente em cima desse traço transversal que eu acabei de fazer, para poder ter um acabamento. Não pode ser aqui, olha, depois desse traço. Tem que ser em cima dele. Então, vamos lá, olha. Eu apoio, aperto e vou descendo, sempre em cima do que eu acabei de fazer. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu venho com o bico nesses espaços que eu deixei, eu vou preenchendo, ó, coloco o bico aqui dentro, passo por cima e paro. Vou preenchendo esses espaços que eu deixei aqui, olha.
Agora, utilizando o bico 18 também, você também pode fazer isso com o 22 ou com o M. Eu vou fazer coraçõezinhos. Então, para fazer o coração, olha, eu faço uma conchinha de um lado e uma conchinha do outro. Faço uma conchinha de um lado, uma conchinha do outro. Bom, vamos para a conchinha. A conchinha é super simples de fazer. Aperto, subo, puxo para baixo. Simples assim de fazer. Normalmente a gente usa aqui para poder fazer o acabamento, né? E embaixo também. A concha invertida é assim. Eu aperto, faço um ponto de interrogação e desço. É como se fosse uma vírgula, vamos colocar assim, uma vírgula. Faço de um lado, aí agora eu vou fazer do outro. Aí faço de um lado e faço de outro. Vou fazer nesta beiradinha, ó. Faz a voltinha, desce. Faz a voltinha, desce. Só lembrando que tem que ser uma voltinha para a direita e uma voltinha para a esquerda. Ok? Ó, agora eu mudei para o bico 1M para a gente fazer aqueles topinhos aqui em cima. Então, eu vou deixar o meu bico reto, aperto e vou balançando ele aqui, ó. Paro de apertar e tiro. Vamos de novo. Ó, aperto. Paro de apertar e tiro. O próximo é igual a gente faz mesmo o topo do cupcake, que é simples, bem simples. Eu aperto, ó, faço uma roseta e vou subindo. Paro de apertar e tiro. Vou fazer novamente, ó. Faço uma roseta, subo, paro de apertar e tiro. Você também pode fazer a finalização com a roseta. Aqui, olha, eu tô com a roseta com o bico 22 e olha só como fica com o bico M. Ó, aperto, faço uma pitanga, dou a volta e paro. Exatamente igual, tá vendo? Lembra uma letra C, olha. Aperta e dá a volta. E aqui eu também consigo fazer o coração com o bico 1M. Aliás, todos os pontos de bico que nós fizemos aqui hoje, todos eles você consegue fazer com qualquer tamanho de bico, tá? Seja desde o miudinho, desde o bem pequenininho até 1M. E essa foi a nossa aula de hoje. Você viu a quantidade de modelos que é possível criar somente com bico pitanga? Com conhecimento das técnicas corretas e praticando, você vai conseguir fazer diversas decorações de bolo, trazendo muito mais valor aí para o seu produto. Ah, e para você não errar mais na ganache branca, te ensinei todos os pulos do gato, hein? Agora me conta aqui o que você achou da nossa aula. Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e aproveite também para compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e também com alguém que precise desse conhecimento. Me segue no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todas as dicas que eu posto por lá. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Te espero no próximo vídeo. Tchau!